você que nos assiste pelas redes sociais, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você que deseja, que tem fome e sede da palavra de Deus, abre os seus ouvidos para ouvir, para entender, compreender. E hoje falamos sobre Daniel, no que está escrito em Daniel, no capítulo 5, no verso 14, que diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Amém? Graças a Deus. Aqui o rei, né? Belsazar, ele teve uma visão, né? Que mãos, dedos escreveram na caiadura da parede uma sentença, e ele queria saber o significado, e ali os sábios da Babilônia não puderam interpretar o que ali estava escrito, e a rainha, né? Por certo filha de Nabucodonosor, mãe de Belsazar, ela disse para ele, falou: não se turbe o seu coração, tem no teu reino um homem. Ela diz assim, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que o Espírito dos deuses santos, que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Amém? Olha bem, Daniel, as pessoas lêem a Bíblia, né? Mas acaba muitas vezes não refletindo a situação de Daniel. Quem era Daniel? Ele veio para a Babilônia, não veio porque ele quis, ele foi trazido, ele foi cativo. Cativo quer dizer escravo, né? Ele não veio pela sua vontade, mas ele veio pela vontade do rei que dominava naquele tempo, que era Nabucodonosor. Arrancou ele do seio da sua família, do seio do seu povo, dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua cultura, e ainda teve o desplante, né, de trocar o nome dele. O nome dele é Daniel, que é o Senhor é meu juízo, e trocou o nome dele para Belsazar, quer dizer, Bel é o pai dele, né? Coisa assim, é um deus dele, mudando, descaracterizando Daniel. Olha bem, será que isso era uma vida fácil? Será que a gente vê, né, o profeta Daniel como um super-homem? Não, né? Nós vemos ele um homem, um moço que passou dores, que passou agruras, né? Que passou restrições,
e ele foi para a corte do rei. Só que ele teve ali um privilégio. Qual o privilégio? Ele poderia comer do que o rei comia, quer dizer, do melhor que tinha no reino, o rei deu para eles, né? Para ele, para Ananias, Azarias e Misael, e trocou o nome deles para descaracterizar a cultura deles, para tirar a identidade deles. Verdade é essa, tirar a identidade, tirar a cultura, tirar do meio da família, né? Cortar os hábitos e passou a ensinar para eles, né? Os costumes e a língua dali dos caldeus, da Babilônia, né? Querendo quebrar tudo nele, né? Sua identidade. Mas Daniel, a Bíblia diz que Daniel se recusou a comer das finas iguarias do rei e passou a comer verduras, né? Ele falou assim: não vamos comer, dá para nós. Ele diz aqui, e o rei lhes determinou a ração diária da porção do manjar do rei e vinho que ele bebia, e assim todos foram criados por 3 anos, para que no fim desses pudesse entrar na presença do rei. E Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então ele se recusou, não é, a participar das finas iguarias do rei. O que isso representa, não é? O que isso representou nele? Uma resistência. Ele manteve num lugar estranho, num lugar adverso, né? Ele manteve a sua postura, a postura e ali a cultura que ele teve de conhecer o único Deus que criou os céus, a terra e esse universo, né? Então ele se posicionou de forma muito forte, né? Porque qualquer um correria atrás de vantagens. Quem não queria comer as finas iguarias do rei, o que o rei bebia, o que o rei comia? Ele falou assim: eu não vou fazer isso, eu vou resistir a isso, eu não. E ele já sabia que essas comidas, né, elas eram consagradas a outros deuses, a deuses estranhos, que não são deuses, né? Então ele resistiu a isso. Olha bem, um jovem, né? Com essa disposição, com essa fibra, né? É o que Deus procura em jovens, que os jovens se mantenham íntegros, que os jovens não se vendam por facilidades, por ofertas ou por prazeres. Ele quer jovens consagrados, né? Consagrados, temente a Deus, que guardem a palavra de Deus e que vivam pela palavra de Deus. Então assim foi feito. Ele se recusou e, por certo, a Bíblia diz que Daniel orava, né? Era um jovem de oração, né? O que muitas vezes nesse mundo moderno tudo contribui para que os jovens sejam corrompidos, para que os jovens corram atrás de facilidades do caminho mais curto, né? Do caminho mais curto, do caminho mais fácil, do caminho mais prazeroso. Então há um movimento, esse é um movimento espiritual para que a geração nova seja corrompida, para que a geração nova não atente para as coisas de Deus, para a cultura, né? A cultura, o costume que Deus estabeleceu, né? Na leitura da palavra, na meditação na palavra, na oração, e saber dizer não.
as facilidades e preferir entrar pelo caminho apertado e pela porta estreita. Estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz à salvação, não é? Porque Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar homens e mulheres de Deus, mas se a geração nova se corrompe, não é? Como se levantam profetas? Deus quer encher a terra de jovens cheios do Espírito Santo, que façam a diferença, que não temam diante das ameaças dos grandes, como nós vemos aqui que Ananias, Azarias e Misael não se dobrou diante da imagem de escultura que Nabucodonosor fez, preferiu ser lançado na fogueira, né, a se curvar diante da imagem que era do Deus de Nabucodonosor, né, e eles foram lançados na fogueira. Mas aqui a gente vê uma providência de Deus, né, e Nabucodonosor ameaça a eles e fala com eles, fala assim, acaso quem poderá livrar vocês das minhas mãos? Vocês não vão se dobrar diante da imagem, né? E ainda o rei colocou uma banda de música, colocou música, falou assim que tocaram os instrumentos de música, quer dizer, havia ali uma pressão, né? Uma opressão sobre eles, para que eles se curvassem diante da imagem que Nabucodonosor erigiu, né? E a imagem era grande, quer dizer, fez todo um teatro, algo grande que impressionasse, mas eles também mantiveram a sua identidade, embora tiveram também os nomes trocados, e eles se recusaram a isso, e eles foram lançados na fogueira. O rei irou e falou assim: então, já que vocês não se curvam, eu lanço vocês na fogueira, e mandou lançar, e o mandado do rei era urgente, e foi feito, e lançaram eles na fogueira. E aí veio alguém para o rei e falou assim: rei, nós não lançamos 3 jovens na fogueira, e lá tem um quarto homem que anda com eles no fogo, tem um quarto homem lá junto com eles, né? E eles andam no fogo sem sofrer dano algum. E o rei fala com eles, fala para eles sair, e fala assim: não há Deus, né, como o Deus de vocês, que pode livrar vocês do poder do fogo, né? Esse quarto homem, ele é Jesus, né? Ele é Jesus pré-encarnado, né? Porque Jesus é antes dele mesmo. Ele diz que antes que Abraão, ele fala assim, antes que Abraão fosse, eu já era. A gente vê Jesus no Gênesis, né? Jesus pré-encarnado. Então, e quanto a Daniel, né, e a esses jovens que mantiveram, que optaram, que decidiram a servir a Deus, do que obter facilidades, obter honrarias, obter aí um caminho mais curto, né? Eles se recusaram aos paradigmas do mundo, né? Daquela corrente que todo mundo vai atrás, né? Da tendência da modernidade, da tendência da cultura moderna, né? Da cultura de deuses estranhos. Eles se recusaram. E diz a palavra que Deus deu a eles, né? Deus deu a eles, no verso 17, capítulo 1, né? Ora, a esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então nós vemos Daniel ser chamado para decidir casos difíceis, para solucionar enigmas,
para dar respostas que ninguém tinha as respostas, né? Então, nós vemos um espírito aqui, eles reconheceram um espírito de excelência sobre Daniel, né? Porque foi Daniel que tomou a frente, foi Daniel que decidiu: nós não vamos nos contaminar com as coisas do mundo moderno, nós não vamos fazer isso, nós não vamos deixar corromper a nossa identidade, roubar a nossa identidade, nós não vamos deixar o rei, né, a Babilônia arrancar de nós o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor é a nossa comunhão com Deus, é o nosso conhecimento com Deus, a nossa intimidade com Deus, né? Porque nós sabemos que esse Deus a quem pregamos, o Deus que se apresenta, que se revela nas Escrituras, Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há nada demasiadamente difícil, e não há Deus como Ele que possa livrar, né? Então Ele garante aqueles que o honram. Fala assim: eu honro aqueles que me honram. Então Ele é um Deus que tem compromisso com aqueles que mantêm-se fiel a Ele. É isso, né? Então nós vemos aqui a rainha, né? A Bíblia chama de a rainha mãe, né? Dando conselho ao rei. Falou: rei, não se turbe o seu coração, no seu reino há um homem. Ela falou assim: rei, não se turbe o seu coração, os seus pensamentos. Há no teu reino um homem que tem, o que ele tem, né? Que tem o Espírito dos deuses santo. Falou assim: tem um Espírito neste homem, né? Ela falou, não sabia definir, mas ela falou dos deuses santos. Mas esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é Ele que revela, é Ele que mostra, é o Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de conselho, de temor ao Senhor, de amor, de moderação e de poder. É esse Espírito que nós havemos de ter relacionamento com Ele. Ele é o Espírito de sabedoria. Tem um Espírito dos deuses santos dele, né? E fala, e diz aqui e teu pai se achou nele luz. Ele dá luz, quer dizer, luz é entendimento, é sabedoria, né? E inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Olha aí, ela falava deuses, mas ele é Deus, né? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, e Ele revela a você coisas que você não sabe, quando você tem intimidade com Ele. É o que está escrito lá em Jeremias, né? Clama-me a mim, responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É esse espírito de excelência, é esse espírito que deve dirigir a nossa vida, é esse espírito que você tem que ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, conhecer a Ele e prosseguir em conhecer a Ele. E ele fala mais aqui, né? Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas. Olha bem, e ninguém pode resolver o caso do rei aqui, mas há um homem no teu reino, chama ele, é Daniel, tem um espírito de excelência sobre este homem. Por que esse espírito pousou sobre Daniel? Porque Daniel decidiu firmemente no seu coração seguir ao Senhor e não o curso do mundo que se envolvia ao seu redor. Ele se recusou a participar das filhas iguarias do rei, de comer da mesa do rei. E quando juventude nossa estão aí querendo comer
as finas iguarias do mundo, prazeres momentâneos, e não tem tempo para orar, não tem tempo para se dedicar às coisas do alto. E o que domina são as coisas do alto. Você quer ser feliz, quer ter vitória na sua vida, tenha intimidade com o Espírito Santo. Se recuse às finas iguarias do mundo, às facilidades que o mundo apresenta. Não corra atrás de modismos, de novidades. Tudo isso é um engano, é um engodo, é algo efêmero, passageiro, que vai calar o Espírito de Deus em você, não vai deixar aflorar o melhor que Deus tem para a tua vida. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o meu pai trouxe de Judá? É você, né? Eu não te conhecia, mas eu já ouvi falar de você. Se você optar por Deus, decidir por Deus, as pessoas vão ouvir falar de você. E quando ninguém resolveu os problemas, vão chamar você para resolver. Deixe de ser movido pela a mente humana. Isso a curto prazo parece vantajoso, mas não levam à excelência. Não levam à excelência. E nós, como cristãos, devemos buscar a excelência. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas sobre nós repousa a excelência de Deus. A excelência de Deus. Procure a excelência, busque a excelência. Você vai encontrar oposição, você vai encontrar barreiras, dificuldades, perseguições, mas a Bíblia diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Tenho ouvido dizer a teu respeito, o rei fala. Você já tem, alguém já falou, tenho ouvido alguém dizer a teu respeito? Eu tenho ouvido a teu respeito. O que as pessoas têm ouvido a teu respeito? Quem é você? Qual é a identidade que você patenteou na sua vida? Qual é? Daniel tinha a patente do Deus vivo, do Deus eterno, do Elohim, do Altíssimo. Tem ouvido a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelência de sabedoria se acham em ti. Buscar a Deus não é perder tempo, não é perder tempo, é ganhar. Quem opta, quem decide pelos caminhos de Deus, Deus faz dessa pessoa honra, e essa pessoa nunca vai aceitar glória para si, porque ela vai saber que o que repousa sobre ela não é da parte dela, mas é da parte de Deus, é o Espírito de excelência, é o Espírito Santo. E o Espírito de excelência, que é o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que nos ensinou.
Ele é o Senhor que revela mistérios, soluciona casos difíceis e enigmas, que dá visões, que dá resposta, que ensina o caminho, que te cerca com alegres cantos de livramento. Esse Espírito, Jesus falou sobre ele, Jesus apresentou ele, e ele fala: eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O Espírito de excelência, ninguém o vê, e nós só o conhecemos pela palavra de Deus. Jesus falou dele, foi Jesus que rogou ao Pai para que nos desse a nós o Espírito Santo. E é tão excelente o Espírito Santo que pecados cometidos contra Jesus são perdoados, blasfêmias contra Deus são perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele nos ensina a orar. O homem não sabe orar. As pessoas se envolvem com religiões e ficam com orações decoradas, porque falta a excelência do Espírito Santo. É Ele que nos ensina a orar, é Ele que nos revela a palavra de Deus, se aprende ela por revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo seríamos nada, nós seríamos presas na boca de leões, mas Jesus já sabia disso. Eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai para que vos dê o Espírito Santo, para que esteja para sempre convosco. Ele vai conduzir vocês no caminho da verdade, no caminho da excelência. É isso. Não troque essa excelência por nada. A excelência do Espírito Santo, não troque isso por nada. Cultive amizade com o Espírito Santo. Ele quer ser seu amigo. Cultive a amizade, que ele seja o seu melhor amigo. E ele vai te conceder coisas grandiosas de sabedoria, de inteligência, de luz. Vai te ensinar a orar, vai andar com você, vai te livrar. E os homens desse mundo vão te procurar para a solução de coisas, de fatos, de acontecimentos que eles não têm a solução, mas o Espírito Santo vai colocar a solução em você. Você vai ser a solução para muitos, você vai mostrar saída para muitos, e Deus te faz como um atalaia nesse mundo, para avisar a esse mundo da excelência do Espírito de Deus, da excelência de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus. E é para a glória do nosso Deus e para a alegria nossa. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja livre, seja guiado pelo Espírito Santo. Não troque ele por nada, mas fique com o Espírito Santo. Prefira ao Espírito Santo do que qualquer facilidade desse mundo. Cultive a amizade com ele. Seja você uma bênção, seja você curado, seja você renovado, tenha os olhos e os ouvidos abertos para ver, para entender, para ouvir, para compreender os mistérios do reino de Deus. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus, louvado seja Deus, louvado.